Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 em diante, diz assim: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que se achavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Senhor Deus, nos fortaleça nessa noite. Nos fortaleça, nos renova nessa noite, nessa terça da unção. Vem sacudir cada um que aqui está, vem mexer com a nossa estrutura, vem fazer o nosso coração novamente, ó Pai, arder em chama pela Tua presença. Vem, Senhor, nos alimentar, nos sustentar, curar através da Tua palavra, transformar através da Tua palavra, arrancar pessoas aqui da apatia, usando a palavra do Senhor como ferramenta para isso. Nós a queremos, a desejamos, necessitamos dela. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode sentar aí. Chegou o momento da vida de Davi, que Davi, aparentemente, ele chega a pensar que ele já tinha feito de tudo para fugir das tentativas de Saul de matá-lo. O ódio de Saul não diminui, só cresce. Saul quer porque quer pegar Davi, matar Davi, eliminar Davi. Era como se Davi vivo fosse uma ameaça para a imagem dele, sabe? Porque ele quer ser o maior, ele quer ser o poderoso. E ele está no trono, gente. Ele tem a coroa sobre a cabeça, ele tem o governo na terra até então em suas mãos. Ele tem a oportunidade de fazer a coisa certa, mas por conta de uma questão emocional, ele faz tudo errado. Saul perdeu para o próprio coração dele, gente. Saul não perdeu para o inimigo, ele perdeu uma batalha interna. Para e pensa, um homem que tem tudo, um homem que tem pessoas ao seu comando, um homem que mora em um palácio, um homem que tem súditos à sua volta, o homem que tem riquezas, o homem que tem o poder em suas mãos, mas ele fica mal por conta de uma pessoa. Por conta de uma pessoa, ele perde o equilíbrio totalmente. Ele demonstra uma fragilidade emocional tão absurda, a ponto de não se mostrar apto para ocupar o lugar que ocupa. Como que um rei age desse jeito? Parece coisa de criancinha na escola. Parece coisa de irmão que briga porque o leite, o copo do outro tinha mais leite. Saul vai brigar por coisas que não fazem o menor sentido. Davi, todas as batalhas que Davi venceu até então, venceu representando Israel, e o rei era ele. Ele deveria comemorar, ele deveria agradecer a Davi, mas a tal da vaidade matou Saul. A tal do orgulho ferido, da vaidade arranhada, mexeu demais com ele. Ele queria os aplausos só para ele, a luz só sobre ele, os elogios só para ele, mas começaram a elogiar Davi,
Começaram a aplaudir Davi, começaram a dizer que Davi era um guerreiro de verdade. Aí Saul deixa isso entrar no coração, e agora ele vai gastar os dias dele, gastar de verdade, desperdiçar os dias dele em uma guerra que não fazia o menor sentido. Uma guerra contra alguém que não quer guerrear contra ele. Ele vai se lançar em uma perseguição. Gente, ele é o rei. Ele nem está se portando como rei. É o rei, mas está se portando como um qualquer. Como qualquer pessoa desequilibrada. E olha a posição que ele ocupa. Mas ele não para, né? Ele não para. Ele tenta uma, duas, ele vai tentar, na verdade, 21 vezes. Aí chega o momento em que Davi cansa. Davi vai para um lado, vem Saul atrás, e vai para o outro, e Saul prepara emboscada, e agora vai, não vai, pega, não pega. Davi cansa. Aí Davi tem uma brilhante ideia. Olha a ideia de Davi. Eu vou procurar Aquis, o rei dos filisteus, e vou me juntar a Aquis. Eu vou para lá e vou ficar lá no meio dos filisteus, porque se eu ficar no meio dos filisteus, Saul vai parar com esse negócio de ficar atrás de mim. Se eu for para o meio dos filisteus, ele não vai mexer comigo lá, ele não vai me perturbar mais lá. E de acordo com a Bíblia, quando Davi foi para o meio dos filisteus, Saul realmente parou de persegui-lo. Olha que coisa, ficou com medo dos filisteus. E por que Davi tem a certeza que ele vai ser aceito no meio dos filisteus? Que loucura é essa? Porque foi ele, Davi, que matou o gigante filisteu. Golias era um gigante filisteu. Ele mata o gigante filisteu e agora vai se abrigar no meio dos filisteus. Como é que Davi tem certeza que ele vai ser aceito no meio dos filisteus, que ele causou um prejuízo? Ele causou um prejuízo aos filisteus quando matou o gigante deles. Mas Davi diz: eu vou para lá, vou conversar com o rei deles, e vou encontrar abrigo no meio deles. Davi vai com certeza. E nessa altura aqui, Davi tinha 600 homens de guerra com ele. Porque a atitude de Davi vai fazendo com que pessoas venham atrás dele. A atitude de Davi, o comportamento de Davi, a postura de Davi vai fazendo com que cada vez mais pessoas queiram se juntar a ele. Por quê? Porque todo mundo gosta de andar com um vencedor. Então as pessoas olham para Davi, estão vendo o caráter, a postura, a firmeza de Davi, estão vendo que Davi é um conquistador, é um vencedor. Eles começam a ser inspirados, não por aquilo que Davi fala, mas por aquilo que Davi faz, por quem Davi é, e agora já são 600 homens de guerra com Davi. Aí Davi junta os seus 600 homens de guerra, vai até o rei filisteus e diz: olha, eu quero ficar aqui com vocês. Como que Davi tem a certeza de que esse rei vai aceitar? Pergunta para mim como. Davi sabia que ele era interesseiro. Davi não foi falar com Aquis pensando assim: Aquis é bonzinho, vai me deixar lá. Não, Davi não era tonto. Davi sabia quem era bom e quem era interesseiro. E Davi é que sabe que Aquis é interesseiro. Percebendo isso, Davi vai usar a fraqueza do inimigo contra ele mesmo. Que é isso? Davi é de guerra ou não é? Davi é estrategista de guerra. Davi vai usar a fraqueza do inimigo contra ele mesmo. Só que eu sinto te dizer que não é só Davi que é estrategista, não. Satanás também é. Então cuidado, que ele usa a sua fraqueza contra você mesmo. Vamos lá, deixa eu voltar para Davi. Porque aqui cresce o olho quando? Quando olha para Davi, Davi sozinho matou um gigante. Agora tem Davi e tem 600 homens de guerra, treinem. Que isso? É o exército dos sonhos. Todo rei gostaria de ter uma tropa de elite dessa. Irmão, com todo respeito, Bob perto disso aqui é fichinha. Davi está comandando uma tropa de elite. O cara foi o que matou o gigante.
e atrás dele tem 600 homens de guerra treinados por ele. Treinados não só na espada, mas também no emocional. 400 dele tiveram o emocional treinado por ele dentro da caverna de Adulão. Pensa num exército preparado. Aí Aquis gostou. Aquis cresceu o olho. E a proposta de Davi foi a seguinte: olha, você deixa eu e os meus homens. O que Davi fez? Davi usou a fraqueza do inimigo contra ele mesmo, e Davi usou aquilo que ele tinha a seu favor. Deixe eu e os meus homens ficarmos aqui no meio de vocês, nós guerrearemos ao seu lado. A única coisa que eu quero é que você, rei, nos dê terra aqui. Irmão, uma proposta dessa na cabeça de Aquis era irrecusável, não tinha como Aquis dizer não. Aquis olhou para Davi e disse assim: ó, fica aqui comigo, e deu uma cidade a Davi. Deu Ziclag a Davi. Ele pegou a cidade e disse: ó, agora é sua, Ziclag pertence a você. Então Davi e os seus 600 homens, junto, óbvio, com as suas respectivas famílias, vão habitar em Ziclag. Davi vai ficar ali 1 ano e 4 meses. Eu disse que Davi vai ficar ali, e a Bíblia faz questão de dizer 1 ano e 4 meses. E eu gosto disso porque a Bíblia, sempre que vai falar de tempo, de datas, sempre dá ênfase a tempos maiores. 30 anos, 40 anos, 100 anos, 430 anos. Agora a Bíblia vai dar ênfase a 1 ano e 4 meses. E tem propósito, daqui a pouco você vai entender. Davi então vai ganhar uma cidade e vai habitar ali. E agora Aquis, de contrapartida, vai ter Davi, o seu pelotão, a sua tropa de elite, a seu comando e guerreando por ele, pelos filisteus. Aí na cabeça de Aquis, Davi quase todos os dias está indo para a guerra. Davi todos os dias está indo com a sua tropa para campos de batalha, e Davi está voltando com despojos. O que é isso? Davi está voltando com ouro todos os dias, com prata todos os dias, com gado todos os dias, que quando um exército vence o outro, aquilo que é do outro passa a ser do que venceu. Então Davi vinha trazendo despojos todos os dias. Davi está crescendo, mas os filisteus também. O rei Aquis está recebendo a sua parcela. E quando Aquis pergunta a Davi: de onde você veio hoje? Aí Davi vai dizer: hoje eu ataquei os amalequitas, hoje eu ataquei os heteus, hoje eu ataquei os heveus. Aí Davi vai dizer assim: ó, hoje eu ataquei o Judá. Só que Davi nunca atacou o Judá. Hoje eu ataquei o povo de Deus. Davi nunca atacou o povo dele. Mas ele dizia para Aquis que ele também estava atacando o povo dele. E sabe o que Davi fazia com os inimigos que ele vencia? Pergunta para mim o que? Fica chocado não, matava todo mundo, não deixava nenhum vivo. Porque se ele deixasse um vivo, esse vivo correria até os filisteus e diria assim: ó, Davi não está matando gente dele lá, coisa nenhuma. Davi está matando, são outros povos, e está mentindo para o Senhor, dizendo que ele está guerreando contra o povo de Saul. Não é mentira dele. Davi matava todos os povos que ele estava guerreando nesse tempo. Ele não trazia nenhum escravo. Nenhum, isso não era normal numa guerra. Davi não trazia nenhum escravo, ninguém sobrevivia. Aí o rei aqui está pensando: Davi é tão fiel a mim, que está lutando contra o seu próprio povo. Davi de fato fez aliança comigo. Aí houve um dia em que o próprio Aquis é que vai para a guerra. O rei, junto com as suas tropas, vai para a guerra. E agora de verdade, para guerrear contra o povo de Deus. Aí ele olha para Davi e diz assim: ó, você e o seu exército vai comigo. Como é que Davi diz não agora? Você e o seu exército vai comigo. Aí Davi diz: sim senhor, eu vou com o senhor. Aí Aquis vai dizer: olha, que bênção é para mim ter Davi e a sua tropa como a minha guarda pessoal. Uau! Então a tropa de elite vai fazer a guarda pessoal do rei. E Davi vai, caminho de 3 dias. 3 dias Davi sai de Ziclag com todos os seus homens de guerra e vai entrar numa guerra que Deus nunca autorizou Davi a entrar. Davi vai para um campo de batalha que Deus nunca disse: pode ir.
Davi vai entrar em uma batalha que Deus não concordava com aquilo. Por quê? Porque a unção que Deus derrama sobre a sua vida não é para você brigar com teu irmão. O que Deus derrama sobre você não é para você usar contra aqueles que estão na mesma fé que você. Que se com a mesma mão que você levanta para pedir a Deus a bênção, você aponta para falar mal do seu irmão, eu sinto te dizer que você levantou a mão, cansou o braço, mas não vai ter bênção. Porque a unção que está sobre a sua vida não é para guerrear contra os seus. A unção que está sobre a sua vida é para guerrear contra principado, potestade e toda a força do maligno, como Jesus declarou. Deixa eu voltar para Davi, porque Davi está em marcha de guerra. 3 dias eles chegam lá. Aí os príncipes filisteus, quando olham para o rei Aquis e vê que Davi está fazendo a sua guarda pessoal junto dos seus soldados, a sua tropa de elite, os príncipes filisteus colocam o rei Aquis na parede e dizem assim: com ele do nosso lado a gente não vai. A gente não aceita esse homem que matou o nosso gigante guerrear do nosso lado, não. Ele indo, nenhum de nós vai. A gente não concorda com isso. Aquis queria que Davi guerreasse por ele, mas agora ele vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, infelizmente eu queria muito que você me ajudasse nessa guerra, mas os príncipes não concordam com isso, estão dizendo que você deve voltar. Davi então vai voltar. Voltar por quê? Porque Deus não tinha autorizado aquela guerra. Deus usou pessoas para fazer Davi voltar. Deus não vai autorizar Davi a entrar em guerra que não estava dentro do propósito. Cuidado, você não está entrando em guerra que não é tua, batalha que não convém. Aí Davi vai fazer o caminho de volta, 3 dias de volta. Estou construindo para você entender. 3 dias de volta, ele andou 3 dias para lá, e agora vai andar 3 dias para cá. Quando chega perto da entrada da cidade, Davi vê fumaça lá, e não é churrasco. Quando Davi chega lá, está tudo destruído, acabaram com tudo, porque os amalequitas bateram contra a cidade de Ziclag, enquanto Davi foi entrar em guerra que não era dele. Enquanto Davi foi entrar em uma guerra que não era dele, ele perdeu a dele. Que queimaram a cidade dele inteira e levaram a família de todos eles, não só de Davi, mas a dos 600 homens de guerra, levaram a família de todo mundo embora, roubaram tudo, queimaram o que ficou e levaram as famílias embora. Davi entra em desespero, cansado, caminho 3 dias para lá, 6 dias de caminhada. Davi está esgotado, e agora Davi vai ter esse choque, esse impacto. Quando ele chega, tudo aquilo que ele havia construído foi destruído, porque ele cismou de ir para uma guerra que nunca foi autorizado por Deus a entrar. E Davi, o texto vai dizer que Davi e aqueles que com eles estão, vão chorar até não ter mais força para chorar. Agora vamos ao acordo de Davi com Aquis. Que o acordo de Davi com Aquis era o seguinte: olha, me dá a terra, eu luto para você, mas a guarda dos filisteus, sempre que eu estiver em campo de batalha, vai guardar a minha cidade. Davi foi com seus 600, Davi evadiu, né? Davi foi com os 600 homens de guerra dele para o campo de batalha, para lutar a guerra de Aquis, acreditando que a guarda dos filisteus, os que ficavam nas cidades, ia ficar em Ziclag, protegendo a família deles. Quem disse que ficou? Ficou não. Bobinho Davi, né? Acreditar na palavra de Aquis. Bobinho Davi, acreditar na palavra de quem não tem palavra. Toda vez que você acredita em palavras de gente que não tem palavra, você sofre. Toda vez você sofre. E Davi está sofrendo agora. Ninguém guardou a cidade, ninguém ficou ali. Aquis não cumpriu o trato, e agora todo mundo foi levado embora. Famílias foram levadas embora, e a cidade, tudo aquilo que Davi construiu, foi destruído. Davi chora, os homens de guerra choram,
E o texto vai dizer que eles choraram até não ter mais forças para chorar. Pegou o restinho de força que tinha, porque caminharam 6 dias, pegaram o restinho de força que tinha e usaram para chorar. Já chorou até não aguentar mais? Irmão, presta atenção, chorar é bom quando necessário. Tem hora que chorar é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas eu também sei que tem gente aqui que já chorou, mas tanto, até não aguentar mais chorar. Tem gente aqui que em algum momento da vida disse assim: eu não tenho nem mais lágrima, de tanto que eu já chorei. Foi o que aconteceu aqui. Davi e esses homens choraram até não ter mais força para chorar. E o que aconteceu? Quando Davi chora, prostrado, que dá uma levantadinha na cabeça e olha para o lado, os homens, os 600 homens de guerra, cada um estava com uma pedra na mão para matar ele. Porque os homens de guerra começaram a dizer: a culpa foi dele. A culpa foi de Davi. Gente que andava do lado de Davi agora está dizendo: a culpa foi de Davi. Eles foram com Davi, porque Davi os convocou para ir, e agora Davi está olhando para eles, cada um com uma pedra na mão, e o ânimo de todos era para matar Davi. Eles estão todos olhando para Davi, estão dizendo: a culpa é de Davi. Davi não amarrou ninguém, foi arrastando. Davi não colocou uma espada no pescoço e disse: vai comigo. Davi não disse assim: ou você vai, ou você vai ser expulso da nossa comunidade. Não, Davi só disse: vamos, e eles foram. E agora todo mundo está olhando para Davi e está dizendo: a culpa é dele. E Davi vai olhar para quem? Está todo mundo olhando para ele dizendo: a culpa é sua. E ele vai olhar para quem? Vai dizer que a culpa é de quem agora? Davi não tinha nem para quem olhar, está sozinho na situação, vai botar a culpa em quem? Aí olha o que o texto vai dizer: Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todos os 600 homens procurando um culpado, e Davi foi procurar Deus. Achar o culpado não vai resolver o problema. Entenda de uma vez por todas, pelo amor de Deus, porque o tempo que você está gastando para procurar um culpado, você está perdendo. Você poderia estar buscando a Deus. Achar um culpado não vai resolver o problema. Achar um culpado não vai fazer a porta se abrir para você. Achar um culpado não vai fazer a enfermidade sumir. Achar um culpado não vai restaurar seu casamento. Achar um culpado não vai fazer seu filho te pedir perdão. Achar um culpado não é a solução. Os 600 estão procurando um culpado. Davi foi procurar a Deus. Aí deixa eu começar a mensagem hoje. Afinal de contas, eu estou diante de que tipo de povo? Do povo que busca culpado, ou do povo que veio para buscar a um Deus todo poderoso? Se você veio para buscar um culpado, eu sinto muito, eu não vou te apresentar culpados, eu vou te apresentar aquele que tem a solução, eu vou te apresentar aquele que tem a resposta, eu vou te apresentar aquele que tem um milagre para a sua vida. Se você vive procurando um culpado para as suas mazelas, vai para casa, dá tempo você assistir o Jornal Nacional. Lá no Jornal Nacional vão te apresentar um monte de culpados. A culpa é do governo, a culpa é do traficante, a culpa é do Chile, a culpa é do Japão, a culpa é do ET. Quando eles não têm mais o que falar, eles até inventam. Sempre vão te apresentar um culpado. Para quê? Para você pensar assim: não há nada que eu possa fazer para mudar a minha vida medíocre. Mas aqui não. Aqui você vai ouvir eu dizer: existe uma coisa que você pode fazer para Deus transformar a sua vida sem graça. O que eu faço? Busque a Deus nessa noite. Vai culpar ou vai lutar pela restauração? Vai culpar ou vai buscar de volta o que você perdeu? Vai sentar e apontar o dedo para alguém, ou vai dobrar o joelho e levantar a voz para o Deus Todo-Poderoso? Davi manda chamar Abiatar, o sacerdote. Davi quer consultar a Deus. E olha a pergunta de Davi. Davi vai consultar a Deus através do sacerdote. Você entendeu, né? Davi não é autossuficiente. Davi entende quem ele é, a unção que está sobre ele, e ele entende quem o sacerdote é, e a unção que está sobre o sacerdote.
Então Davi vai buscar a Deus através daqueles que Deus estavam falando no momento. Sacerdote, chama Abiatar, eu vou consultar a Deus, eu preciso consultar a Deus. E a pergunta de Davi para Deus: Senhor, devo perseguir essa tropa? Como é que ele sabe que é uma tropa? Pelo estrago que foi feito. O estrago que foi feito foi tão grande que Davi tem uma certeza: foram muitos que vieram contra mim. Mas agora ele pergunta para Deus: Senhor, devo perseguir essa tropa? Alcançarei essa tropa? Deus diz assim para Davi: ó, vai, vai, certamente você vai alcançá-los, e certamente você tomará tudo de volta. Que é isso? Ai meu Deus, eu vou te dizer, se Davi só senta e chora, Deus respeitava, ia continuar tudo do jeito que estava. Mas Davi se levanta, busca a Deus e vai atrás do inimigo. Deixa eu te dizer uma coisa, e grava isso e pega isso para você nessa noite: Deus é com todo aquele que decide se levantar para lutar. Deus é com todo aquele que decide se levantar para lutar. Mas apóstolo, eu estou sem força. Ele é a força que você precisa. Eu não sei nem que caminho pegar. Ele é a direção que você não tem. Mas eu não tenho sabedoria para ir. Ele vai te dar sabedoria e você vai conseguir. Apóstolo, mas eu não tenho ninguém comigo. Ele desce, marcha contigo, mas você vai voltar com a vitória. Deus é com todo aquele que não se conforma. Deus é com todo aquele que não abre mão do que tem. Deus é com todo aquele que diz: ninguém vai ficar com o que é meu. Ei, levanta essa mão direita. Tem profeta na casa? Deixa eu ver. Levanta essa mão direita e diga assim, ó: ninguém vai ficar com o que é meu. Quem crê nisso, manda um glória para Deus aí. Alguém procurou um culpado. Davi procurou a Deus. Procurar um culpado e achar faria que com todos eles sentasse, chorasse, dissesse: a culpa é dele, mas não ia mudar nada. Procurar a Deus fez com que Davi se levantasse, tivesse as suas forças renovadas e conseguisse caminhar até o outro dia. Espera aí. Aí é forte mesmo, irmão, porque a Bíblia diz que Davi chorou até não ter nem mais força para chorar. Aí depois que Davi orou, Davi não foi para casa descansar, dar uma renovada nas forças. Davi não tomou uma vitamina de abacate para depois se levantar com força. Não. Davi não bateu uma farinha láctea, não bateu um mingau de aveia, comeu. Davi não tomou um negócio forte. Davi não tomou, Júnior, um pré-treino para conseguir se levantar aí. Não. Olha o que o texto vai dizer. Ele ora. E depois que ele ora, ele se levanta e vai. Mas peraí, se o camarada não tinha nem força mais para chorar, com que força foi que ele se levantou para ir? É porque quando você quer, Deus te dá essa força. Quando você quer lutar, Deus te dá a força que você não tem para lutar. A força que você não tem, Deus te fará ter. Ele levanta, ele e 600 homens. É interessante que se Davi está no chão, está os 600 homens no chão. Agora Davi levanta, os 600 homens levantam lá. Você está entendendo que você é referência, né? Você no chão, um monte de gente no chão. Você de pé, um monte de gente começa a levantar. Levanta. Davi está no chão chorando, os outros também estão no chão chorando. Davi se levanta para ir, eles também se levantam para ir. Vamos juntos, Davi. Após Davi sabia onde é que os inimigos estavam. Davi tem uma palavra. Após Davi tinha exército suficiente para destruir esse inimigo? Não. Aos olhos humanos, não. Porque lá na frente vai dizer que Davi matou muitos deles. E fugiram 400 montados em cavalos. E lá naquele momento só tinha Davi 400. Então só tinha Davi 400 e fugiram 400. E Davi matou muitos. Então tinha muito mais do que 400 lá. Era uma média de 10 para 1. 10 soldados lá para 1 soldado de cá. Só vale lembrar uma coisa: os soldados de cá já tinham caminhado 6 dias e agora caminham mais 3, 9 dias. 9 dias de caminhada.
porque os inimigos já tinham batido ali, tinham ido embora já há 3 dias. Aí olha o que Davi vai perguntar para Deus: devo perseguir? Deve. Mas eu vou alcançá-los? Vai alcançá-los. Mas como que vai alcançar? Se eles já estão há 3 dias de caminhada na frente. Eles já estão há 3 dias de caminhada na frente. Mas Deus vai dizer para mim, ó, pode ir, porque você vai alcançar. Peraí, deixa eu te explicar isso aqui. Deus vai colocar velocidade. Ai, meu Deus do céu, Deus vai fazer você recuperar o tempo perdido. Davi caminhou 3 dias para ir com Aquis, 3 dias de volta, perdeu 6 dias, mas depois que Davi orou, Deus fez Davi recuperar o tempo perdido. Estou pregando para gente que já cometeu erros, que entrou em guerra que não era para ter entrado, que foi a lugares que não era para ter ido. Eu estou pregando para pessoas que saíram da presença do Senhor e não era para ter saído, mas olha o que Deus está dizendo: nessa noite eu faço você recuperar todo o tempo que você perdeu. Sabe esse tempo perdido? Tu recupera hoje. Vai, Davi, vai. Olha para o teu irmão, prega comigo, estou sentindo Deus aqui, irmão, prega comigo. Olha para essa coisa fofa que está do seu lado e diga assim, ó, respira fundo, estufa o peito, levanta a cabeça e vai, porque Deus é contigo. Ah, mas o inimigo, vai, porque Deus é contigo. Ah, mas fizeram um despacho, vai, porque Deus é contigo. Ah, mas botaram o meu nome na boca do sapo, vai, porque Deus é contigo. Ah, mas tentaram me matar, vai, porque Deus é contigo. Você vai recuperar o tempo perdido. O que Davi não sabia é que Deus está fazendo ele recuperar muita coisa. A principal delas, pergunta para mim qual? A identidade dele. Que a identidade de Davi, Rogério, estava sendo deformada. Por quê? Porque ele estava entrando em guerra de filisteu. Davi não era filisteu para entrar em guerra de filisteu. A primeira coisa que Deus vai restaurar é a identidade de Davi. Deus vai te tirar de perto de alguns que estão interferindo na sua identidade. Deus vai fazer você sair de algumas mesas, porque a sua identidade naquela mesa está sendo desconfigurada. Se você ficar mais tempo lá, você vai ser visto por todo mundo como mais um deles, só que você nunca foi. Você nunca foi igual a eles, você nunca foi mais um deles. Você nunca foi. Deus vai te tirar de alguns lugares que estão desconfigurando a sua identidade. Você vai chorar, vai gerar cansaço. Davi cansou, Davi chorou, mas era Deus restaurando a identidade de Davi. Vai doer, mas Deus vai restaurar a sua identidade. Agora a identidade dele está sendo reconfigurada. Ele está indo atrás de Amalequita, ele não está indo atrás de israelita. Ele está na direção certa. E olha o que o texto vai dizer: vai ele e os 600, e eles caminham até o ribeiro de Bessor. E lá nesse ribeiro, 200 homens, de cansados que estavam, não conseguiram continuar. Tinha 600. Só vai seguir em frente com Davi 400. 200 não conseguiram continuar. E é interessante que o texto vai dizer que eles não conseguem continuar de tão cansados que eles estavam. E eles estavam cansados porque Davi não deu a eles tempo para descansar. Foi ou não foi? Porque quando Deus falou assim para Davi na oração, ó, vai, Davi levantou e foi. Davi não deu a ninguém tempo para descansar. Eles estão tão cansados que eles não conseguem avançar, porque Davi não deu a eles tempo para descansar. E por que Davi faz isso? Porque depois que a gente ouve Deus dizer vai, a gente não pode perder tempo com mais nada.
Para Davi, naquele momento, deitar e dormir seria perda de tempo, e Davi não queria mais perder tempo. Uma vez que Deus já falou com você, eu vou dizer de novo, uma vez que Deus já falou com você, não para mais, já se levanta para obedecer. Quando Deus disse para Davi, vai, Davi se levantou para obedecer. Davi nem deu tempo da tropa descansar. Davi disse assim, olha, Deus mandou ir, mas não vamos descansar não, não vamos não. Se Deus mandou, eu não vou perder nem mais um minuto. Se eu já tenho uma palavra de Deus, eu não perco nem um minuto mais. Se eu já tenho uma palavra de Deus, eu vou para cima com tudo. Mas e a força? A força que eu não tenho, eu peço a Ele para me dar, mas eu não vou mais demorar. Ai meu Deus, olha para o teu irmão, diga para ele de novo, eu sei que isso é chato, eu sei que é, mas seja chato mais uma vez, e diga assim, ó, não perde mais tempo não. Deus está te chamando, Deus está te convocando, Deus está te levantando, não perde mais tempo não. 200 param, 400 vão. A minha pergunta, meu amigo Valquinai, você ficaria com quem para ou avançaria com quem continua? Os que estavam para trás ficaram. Interessante que um grupo que estava ficando para trás, quando chegou no Ribeiro de Abençó, ficou. Se é um desse, imagina o Joaquim lá no grupo da turma que está dizendo, não estou aguentando mais não. O Joaquim, vamos um personagem aqui, o Joaquim, se tiver algum Joaquim aqui me perdoa, você é guerreiro, o de lá que não era. O Joaquim lá no grupo de trás, e está todo mundo lá naquele grupo falando, rapaz, não estou aguentando mais não, estou aguentando mais não. Aí o outro, eu também não estou aguentando mais não. Rapaz, as minhas pernas estão dando cãibra, não estou conseguindo mais não. Aí quando chega ali, os outros param, o Joaquim também parou. Agora imagina esse mesmo Joaquim com a turma lá da frente. E a turma lá da frente está dizendo assim, ó, nada vai fazer a gente parar. Eu estou cansado, mas eu não paro. Está difícil, mas eu não paro. Ó, os nervos da minha perna estão embolando, mas eu não paro não. Eu que não paro, eu vou pegar minha família de volta. Eu vou alcançar esse mil. Quando eu pegar aquele amalequita, ele vai ver. Se Joaquim, o nosso personagem, estivesse no grupo da frente, Joaquim não teria parado. O que é isso? Nós somos influenciados pelo meio. Então deixa eu te perguntar, você vai ficar parado com quem para, ou você vai avançar com quem avança? Eu estou pregando para uma turma que eu já estou sentindo que vai querer avançar com quem avança. Aleluia! Eu não vou parar. Quem mais não vai parar? Quem não vai recuar? Quem não vai desistir? Olha, eu respeito você que quer parar, mas eu não quero, não vou e nem posso. Por quê? Porque eu já perdi muito tempo na minha vida. 400 avançam, Velber, com Davi. Quando chegam lá na frente, eles olham, tem um homem caído no chão, e é um amalequita, e o homem está praticamente morto. Davi se aproxima do homem, o homem está no meio do deserto caído. Aí eles dão pão para o homem, dão água para o homem, dão um suco para o homem retoma o ânimo. Aí Davi pergunta assim para ele, de onde você vem e de quem você é? Ele diz assim, ó, eu sou amalequita, servo de um outro amalequita. Nós fomos agora há pouco em uma cidade chamada Ziclag, destruímos a cidade todinha, queimamos tudo, só que eu adoeci no caminho, e o meu Senhor me deixou para trás para morrer aqui. Aí Davi deu pão para o cara, deu água para o cara, deu suco para o cara, deu mais uns negócios que está aí no texto para o cara. Que cara? O cara que ajudou a destruir a casa dele, o cara que ajudou a queimar a cidade dele, o cara que ajudou a arrastar a mulher dele, filho, todo mundo para lá. Se fosse você, matava esse sujeito ou ajudava esse sujeito? Porque o cara acabou de dizer para Davi, ó, eu estava lá e destruí a cidade junto com eles. Você mataria esse cara ali mesmo, ou você ajudaria esse cara? Davi ajudou. Aí Davi perguntou aí, ó, assim para ele, ó, você me conduziria na direção que eles foram, para que eu consiga alcançá-los? Aí o homem olha para Davi e diz assim, ó, o senhor não vai me matar não?
e nem me entregar para o meu senhor, porque se me entregar para ele, ele vai me matar. Aí o homem diz assim, aí Davi diz assim, ó, jamais eu vou fazer isso com você. Você me conduz até lá? Para Davi conseguir alcançar e ter restituição, no meio ele teve que liberar perdão. Se Davi não libera perdão aqui, ele não consegue alcançar o que era dele lá. Se Davi não libera perdão aqui, ele não consegue a restituição do que era dele lá. Foi o próprio Deus que permitiu que aquele homem estivesse ali. Davi liberou perdão aqui, e Deus restituiu tudo que era dele lá. O que Deus está fazendo? Está restaurando a identidade de Davi. O Davi que estava atacando povos, matando todo mundo e mentindo, agora está no meio do deserto, sendo quem ele foi chamado para ser, perdoando e ajudando quem precisava de perdão e de ajuda. Davi está achando que ele só precisa restituir o que ele perdeu, mas o que Deus está fazendo é restituir quem Davi é. Porque antes de te dar de volta o que você perdeu, primeiro ele traz você de volta. Você quer o que você perdeu, Deus quer você. Você quer o que te tiraram, né? Deus quer você. Você quer ter de volta o que te roubaram, Deus quer você, porque o teu coração te roubou de Deus. Deus quer você, Davi. Davi perdoa aqui, alcança os inimigos, mata um monte de amalequita, livra todas as famílias, não só dele, as esposas, os filhos, as crianças e os velhos, ninguém morreu. É por isso que eu digo que Deus estava no negócio, porque Deus deixou queimar as casas, mas não permitiu que matasse ninguém. Olha que Deus permitiu essa luta, mas colocou limite. Eu vou repetir, Deus permitiu essa luta na sua vida, mas Deus colocou um limite: ninguém vai morrer. Os amalequitas eram conhecidos pela sua violência. O esporte dos amalequitas era luta. Um lutava contra o outro até só sobrar um. Amalequita matava amalequita, mas nenhum amalequita matou ninguém de Davi. Por quê? Porque uma coisa é o que o diabo quer fazer com você, outra coisa é o que Deus permite ou não. Deus não permitiu. Davi alcançou, matou um monte de amalequita, libertou todo mundo, e o texto está dizendo que os amalequitas que não morreram fugiram correndo a cavalo. 400 fugiram. E Davi pegou o ouro, pegou a prata, pegou os cavalos, pegou o gado, Davi pegou as ovelhas, Davi pegou os camelos. Como assim? Davi pegou, presta atenção nisso aqui, Davi pegou tudo que eles tinham roubado dele, mas Davi também pegou todo o despojo de guerra. Como assim? Tudo aquilo que ele nem tinha antes. Davi pegou de volta o que ele tinha antes, mas ele também levou o que ele nunca teve. Despojos de guerra. Apóstolo, eu não estou entendendo. É porque depois dessa luta tu vai ficar maior. Depois dessa luta tu vai ficar mais forte. Depois dessa luta tu vai estar muito mais abençoado. Depois dessa luta tu vai estar com muito mais vitória na tua vida. Aí Davi volta agora, carregando os despojos, ouro, prata, os animais, roupas, está voltando, Raiane, com tudo. Davi e os 400 que tiveram força para ir com ele. Aí eles voltam até o ribeiro de Bessor, pastor Vitor. Aí quando eles voltam, como que era a lei? O despojo de guerra era dividido por todos os soldados. É por isso que tinha muito soldado, Laura, que só ia para a batalha por isso. Tinha soldado que só ia para a guerra por causa do despojo, porque a intenção dele era ter a parte dele no final da guerra. Aí os 400 estão voltando agora com ouro, com prata, com os animais, trazendo as famílias, mas também trazendo tudo isso. Quando eles chegam no ribeiro de Bessó, onde aqueles 200 ficaram, Davi diz assim, ó, agora vamos repartir os despojos. Os 400 ficaram furiosos, disseram assim, não, aí não,
Eles ficaram aqui, a gente que foi lá e lutou, a gente que conseguiu, e eles vão ficar também com a parte, vai dividir com eles também. Foi ali que Davi estabeleceu mais uma lei. A lei da partilha dos despojos foi estabelecida nesse momento da vida de Davi. Como assim? Porque quando Davi, a partir de então, agora vai para todas as suas guerras, Davi leva homens, não para manusear a espada, mas Davi leva homens para cuidar das bagagens. E esses 200 que ficaram guardando as bagagens, tudo aquilo que eles levavam como um suprimento para poder aguentar na guerra. Eles ficaram ali vigiando para que ninguém roubasse. Não é guerreiro só quem bate uma espada lá, é guerreiro também quem não arreda do pé aqui e fica guardando. Olha aqui, você que ora, você não é mais importante do que o teu marido que ainda não ora. Que é isso? Estou falando mesmo. Tem umas irmãs dentro de casa que elas se acham as heroínas, e o marido trata como se fosse uma coisa. Você, mas eu oro mais do que ele. Você é importante, mas o teu marido que é provedor da casa, que sustenta a família, teu marido que é guerreiro, teu marido que é o cabeça da casa, ele também é importante, mulher. Os homens vieram. Você que é provedor, você que sustenta a casa como um homem deve fazer, você é importante. Mas a sua esposa, que fica lá cuidando dos seus filhos, fazendo a sua comida, cuidando da casa, quando você não está em oração pela família, ela também é importante. Então, por favor, na hora de comemorar, junta todo mundo para comemorar. Esse negócio não é vitória de um. Quando uma família vence, não é mérito de um. Quando uma família vence, é mérito de quem orou, mas também é mérito de quem ficou. Davi diz assim: não, ninguém vai ficar de fora. Vamos dividir com todo mundo. Aí o texto vai dizer que Davi tomou tudo de volta. Repita comigo: tudo. Fala mais alto: tudo. Mas a cidade não está queimada, gente? Então peraí, sabe quando Davi voltou, Deus já tinha feito casas novas para Davi? Quando Davi voltou, tinha um monte de prédio lá construído no lugar das casas que foram queimadas. Porque se a Bíblia diz, Deus falou assim, Deus falou, você vai tomar tudo que é teu de volta. Tudo que é teu e dos seus, você vai tomar de volta. Aí a Bíblia vai dizer que Davi tomou tudo de volta. Então a Bíblia mentiu. Pronto, encontramos uma contradição bíblica. Encontramos? Não. Mas as casas não pertenciam, porque tudo é tudo, não incluía as casas? Não. Quem deu a casa foi Aquis. Quando Deus olhava para Davi, é como se aquelas casas e aquela cidade não existissem na vida de Davi. Por quê? Porque na contabilidade de Deus não conta o que o diabo te deu. Vai doer em algumas pessoas aqui. Eu vou repetir isso aqui: na contabilidade de Deus não entra o que o diabo te deu. O ouro Davi recuperou, a prata Davi recuperou, as famílias todinhas Davi recuperou, mas as casas Davi não teve de volta, e Davi não morou mais ali. É por isso que o texto faz questão em dizer que Davi morou ali 1 ano e 4 meses. Foi só uma passagem, foi só uma passadinha por ali, porque quem deu aquilo ali foi filisteu, e na contabilidade de Deus, Deus não leva em conta o que o diabo te deu. Então deixa eu te dizer uma coisa: tudo que veio de Deus para a tua vida, lute por restituição, mas não peça a Deus para trazer de volta coisas que foi o diabo que te deu, não. Eu vou falar, pastor, eu posso falar, pastor Vitor? Tem gente aí que comprou carro com dinheiro de roubo, aí agora perdi o carro. Deus restaura. Deus vai restituir um carro que você comprou com dinheiro sujo? Está de brincadeira. Como é que Deus vai restituir um carro que quem te deu foi o diabo, rapaz? Como é que Deus vai te dar um negócio de volta que quem colocou na tua mão lá atrás foi o cão? Ziclag não foi restituída, porque quem deu Ziclag não foi Deus. O que Deus te deu
Se você por algum vacilo perdeu, clama, porque Deus restaura, restitui. Agora, não cometa o equívoco de lutar por restauração de coisas que não foi Deus quem te deu. Aí eu vou falar. Você está lutando aí, querendo restaurar aquele relacionamento que foi feito dentro do terreiro? Você está de brincadeira. Não, você está de brincadeira. Seu relacionamento foi feito dentro do terreiro. Aí você está pedindo a Deus para restaurar o que o diabo te deu? Você está de brincadeira. Você não pode estar falando sério. Você fez um trabalho, pegou o marido da outra, aí acabou o relacionamento agora, aí agora você está pedindo a Deus para restaurar o que não foi Deus que te deu. O marido nunca foi teu. Deus não te deu. Como é que Deus vai restaurar um negócio que Ele não deu a você? Você está de brincadeira comigo. Talvez você esteja de brincadeira com você mesmo e não se deu conta disso. Mas nessa noite Deus está restaurando a sua identidade. Nessa noite Deus vai restaurar a sua identidade. Você não vai querer de volta coisas que foi o diabo que colocou na tua mão, mas aquilo que foi Deus que te deu, você não vai deixar na mão de ninguém. Quem está comigo dá glória a Deus. Fique em pé para a gente adorar e clamar a Ele. Olha aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, vai se despedindo da sua Ziclag, porque Ziclag nunca foi vontade de Deus para você. Ah, mas eu lutei para ter. Não, foi a quis que te deu. Não vem dizer para mim que você lutou para ter. Foi a quis que te deu. Vai se despedindo de Ziclag, porque Ziclag nunca foi de Deus para você. Ziclag estava corrompendo a sua identidade. Ziclag estava te afetando no seu caráter. Porque aquilo que Deus não dá, jamais vai cooperar para o teu crescimento, só coopera para a sua destruição. 1 ano e 4 meses em Ziclag, e Davi começa a se comportar como se ele fosse um filisteu. Davi nunca foi um filisteu. Davi sempre foi de Deus. O que situações erradas, lugares errados e ambientes errados podem fazer com a nossa identidade, hein? E eu sei que tem pessoas aqui que já sentiram isso na pele. Você estava em algum lugar e de repente você começou a se sentir mal ali. Quem sabe você olhou para os lados e se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não tem nada a ver comigo mais. Eu não sou daqui. Esse lugar não é meu. Todo mundo bebendo à sua volta e você dizendo: o que eu estou fazendo aqui? O pessoal zoando, xingando, pintando, e você dizendo: o que eu vim parar aqui? São essas Ziclags da vida. Você já reparou que Davi não lutou para ter Ziclag? Davi, Jade, precisou lutar para ter Hebron, mas ele não precisou lutar para ter Ziclag. Porque há um falso conceito de que se é de Deus, vai acontecer fácil. Você está tendo luta é porque é do diabo. É o contrário. Davi precisou lutar para ter Hebron, que virou a cidade de Davi. Mas Davi não precisou lutar para ter Ziclag. Porque tem coisas que o diabo te dá, mas existem coisas que são de Deus mesmo para a tua vida, que Deus te dá força para você conquistar. O que você prefere? Ganhar uma Ziclag ou lutar por Hebron? Ziclag qualquer um vem e destrói. Hebron ninguém consegue tocar, porque é de Deus.